بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أزكى صلاة وأتم التسليم وبعد. باب من مات له سقط. حدث يزيد بن أبي مريم عن أمه عن سهل بن حنظلية وكان لا يولد له فقال: لا أن يولد لي في الإسلام ولد سقط فاحتسبه أحب إلي من أن تكون لي الدنيا جميعا وما فيها. وكان ابن الحنظلية ممن بايع تحت الشجرة. عن عبد الله وهو ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم مال وارثه أحب إليه من مالي؟ قال: يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعلموا أنه ليس منكم أحد إلا مال وارثه أحب إليه من ماله. مالك ما قدم ومال وارثه ما أخر. Estimados irmãos e irmãs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hoje nós vamos falar acerca daquele cujo filho morre por aborto. Uma vez que estamos a falar, falamos na lição passada acerca daquele que é paciente pela perda dos filhos menores. Portanto, hoje vamos falar daquela mulher grávida que perdeu o seu filho, seja no parto, seja por aborto ou seja por alguma complicação no estado de gravidez. O filho ainda não nasceu ou nasce e perde a vida ainda em terra ou ainda em momentos de nascimento. Ou está no ventre ou está no parto. De frisar que aquela mulher que morre nesta situação de parto é também considerada como uma mártir. Portanto, sendo sexta-feira, recordamos aos nossos irmãos a importância do cumprimento daquelas orientações do profeta sallallahu alaihi wasallam às sextas-feiras. Quanto ao hadith de hoje, temos vários hadiths que Imam Bukhari nos traz. Primeiro hadith, que o hadith foi narrado por Yazid ibn Abi Maryam, que relatou da sua mãe, que é Sahl ibn al-Hanzaliya, que não tinha filhos. Portanto, ele narra, ele diz que é mais amado para mim que me nasça no Islã um filho que morra por aborto e eu o espero com paciência a recompensa de Allah, do que possuir todo o mundo e tudo o que nele existe. Sa'd ibn al-Hanzaliya foi um dos que deram o seu testemunho de fidelidade sobre a árvore de Ridwan Hudaybiyah, tahta shajara. Portanto, este hadith que Imam Bukhari nos apresenta conjugou com o hadith de Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, em que o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam disse: quem dentre vós prefere a riqueza do seu herdeiro em vez da sua? Todos disseram: mensageiro de Allah, não há nenhum de nós que não prefira a sua própria riqueza à de seu herdeiro. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: saibam que não há nenhum de vós que não ame mais a riqueza do seu herdeiro do que a sua. A sua riqueza ou a tua riqueza é aquela que tu enviaste adiante, gastaste em obediência a Allah subhanahu wa ta'ala, e a riqueza do teu herdeiro é aquela que deixaste para trás. Imam Bukhari era astuto em trazer hadiths que por vezes nós podemos entender que não há nenhuma conexão do hadith que ele trouxe com o capítulo que ele quer defender. Nós falamos aqui daquele que é paciente, né, no momento de perda. Não é? A mulher perdeu o seu filho na gravidez, por aborto, por em diante. Nós podemos entender aqui o comentário de Imam Bukhari, ou o Lama explica um propósito de Imam Bukhari, para não falar do conteúdo do próprio hadith. Portanto, Imam Bukhari traz esse hadith na perspectiva, não é? Aquilo que nós fazemos a comparação do hadith, aquilo que nós guardamos conosco e finalmente deixamos após a morte, esse é o mais, não é, corretamente atribuído aos nossos herdeiros. Para que este hadith fosse mencionado neste capítulo, para mostrar, não é, que suportar pacientemente um aborto espontâneo, não é, uma situação, uma complicação que leva ao aborto,
Nós estamos a falar daqueles abortos propositados porque a pessoa não quer ter filho. Não, estamos a falar uma mulher que queria ter filho, mas houve uma complicação que acabou abortando e este filho perdeu a vida. Portanto, ele é paciente, é melhor do que aquilo que nós possuímos, não é? Tudo que nós possuímos, porque aquela criança irá interceder para os seus pais no dia do juízo final. No outro hadith de Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud diz que o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: a quem considerais entre vós como desprovido de filhos? Quem é aquele que é desprovido de filhos? Então os seus companheiros disseram: alladhi la yuladu lahu, é aquele que não tem filhos, portanto é desprovido de filhos. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: walakin ar-ruquba alladhi lam yuqaddim min waladihi shay'a, o desprovido de filhos é aquele que não enviou nenhum dos seus filhos adiante. Quer dizer, nenhum dos seus filhos faleceu e foi para além. Portanto, aqueles que morrem, aquelas crianças que morrem, não é? Ainda menores, portanto, essas crianças irão interceder pelos seus pais no dia da Qiyama, puxarão os seus pais. Então, é o benefício dos filhos que trará para os pais no dia do juízo final. Portanto, o hadith consola a pessoa cujos filhos morreram, mas que permanece paciente e espera da recompensa de Allah. Quanto àquele que nenhum filho morreu e não obtém a recompensa, portanto, ele não obtém essa recompensa, não é, que se alcança, não é, por suportar a paciência quando de perda de um filho. O mesmo hadith, o último hadith que Imam Bukhari traz nesse capítulo, que foi narrado também por Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, ele diz que ma ta'udduna, diz o profeta sallallahu alaihi wasallam, diz: ma ta'udduna fikum as-sur'ah, a quem vocês consideram como forte. Então eles disseram: huwa alladhi la tasra'uhu ar-rajul, é aquele que ninguém consegue dominar. Portanto, ninguém consegue dominar este que é forte, ninguém pode, não é derrubado pelos homens, este é forte. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: walakin as-sur'a alladhi yamliku nafsahu inda al-ghadab. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: o forte é aquele que domina a si mesmo quando está zangado. Outro aspecto aqui vem, onde é que está a ligação do forte que domina a si próprio quando está zangado? O Imam Bukhari traz este hadith para dizer: o forte é aquela mulher, aquele pai que controla a si próprio, que é paciente, tolera essas situações, mesmo em momentos de zanga, na espera da recompensa de Allah subhanahu wa ta'ala a posterior. Este é quem o profeta sallallahu alaihi wasallam considerou como forte. Que Allah subhanahu wa ta'ala conceda-nos o tawfiq. سبحانك اللهم بحمدك نشهد لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.